Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcos Alice, esse é o canal Investir e Ficar Rico e hoje vamos comentar aqui sobre o fundo MXRF11, é o mais queridinho aí do mercado, com o maior número de cotistas e a gente vai fazer a análise desse fundo hoje. Mas antes eu gostaria de te convidar para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Essa é uma forma de você apoiar o meu trabalho e quando você faz isso o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai distribuir para mais pessoas. Então deixa o like e vamos começar aqui os estudos. Então pessoal, esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, esse aqui é o código MXRF11. Então se você deseja comprar na bolsa, esse aqui é o código. O valor da cota é R$ 9,72, bem baratinho. O valor patrimonial é 10,19. Isso significa que o valor patrimonial está acima do valor que o mercado está pagando. Então o fundo está negociando com desconto de praticamente 5%, considerando o preço sobre o valor patrimonial. O fundo ele tem 2,3 bilhões de patrimônio líquido. E aqui a gente pode ver o gráfico dele. É o fundo que já bateu aqui os mais de R$ 14 a cota antes da crise sanitária, depois caiu, como os demais fundos, o mercado como um todo. Bateu a mínima aqui, 9,04. Foi um probleminha que teve aí com a CVM, o fundo foi notificado aí devido ao seu balanço contábil e depois disso recuperou um pouco aqui as cotações. A gente pode ver que o dividend yield dele é bastante atrativo, mais de 10% de dividend yield anual. E aqui está a tabela de proventos, a gente pode ver que ele estava pagando aqui em torno de 7 em 2021, 0,07 centavos por cota, depois passou para 0,08 e agora bateu aqui os 10 centavinhos por cota, que é um rendimento bastante interessante. E aqui a gente vê os institucionais posicionados nele, o fundo de fundo aqui, BCFF11 tem mais de 1,5, o XPSF11 tem também 1,2 e assim sucessivamente, vários institucionais posicionados nele, nenhum tem mais aqui do que 5%, a maior posição é 1,5%. E aqui está o relatório gerencial do mês de março, a gente vai dar uma olhada nele, a taxa de administração é 0,90% ao ano, a gente pode ver logo abaixo aqui o número de cotistas, 515.542 mil cotistas. Então é o maior fundo aí em número de cotistas da bolsa. É um fundo antigo, ele teve início aqui 13 de 4 de 2012. É um dos fundos mais antigos aqui da indústria. E ele fala aqui sobre a alta do IFIX. O IFIX teve uma pequena alta, pequena recuperação. Fala também da taxa de juros aqui, que está 11,75. E a previsão é que suba mais um pouco. Mas segundo aqui a gestão, essa alta de juros já está próximo do fim. Fala também sobre a alta da inflação, o impacto aqui da inflação devido à crise sanitária e depois veio a guerra impactando ainda mais a inflação mundial. Isso não é só no Brasil, isso é mundial e eles fazem um comentário aqui sobre essa questão. Aqui eles falam também sobre o crescimento do número de investidores. Investidores vem crescendo sempre aqui o número de investidores nesse fundo, uma vez que o fundo negocia com as cotas bem baratinhas, também paga um bom dividendo, então os investidores gostam desse tipo de fundo. Eles falam um pouco sobre a reciclagem do portfólio, que no book de crise a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem do portfólio com alienação totais de alguns CRIs a serem listados e investimento de 21,33 milhões no mês. E no book de FIIs não teve movimentações relevantes, enquanto que no book de permutas financeiras o fundo realizou desinvestimento em 3 projetos no valor de 57,59 milhões. Então eles desinvestiram um pouco aqui nas permutas. Esse é um fundo que investe em CRI, mas tem uma porcentagem do PL dele que fica em permutas e também uma parte em outros fundos imobiliários. Ele fala que o fundo captou 21,81 milhões via operações compromissadas para honrar aquisições de CRIs em seu pipeline. Operações que podem ser quitadas com recursos da volta de caixa dos papéis, de vendas e ou amortizações dos mesmos. Então teve uma alavancagem
e de acordo com o processo de recebimento aqui das amortizações ou vendas, eles vão quitando essa alavancagem. Eles falam da estratégia aqui de manter um portfólio composto por CRIs de boa qualidade com foco em originação e estruturação própria. Isso aqui eu gosto muito porque quando ali o próprio fundo ele faz isso, eles têm a possibilidade de gabaritar ali de uma forma mais sólida e com menos problemas pela frente. Ele fala aqui que o objetivo do fundo é a alocação de 80% do PL em CRIs com bons nomes de créditos, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente, conforme explicado acima, e até 20% do PL em permutas financeiras que possuem boa rentabilidade com retornos da ordem aqui de INCC mais 13% ao ano. Ele fala aqui sobre o rendimento auferido aqui que deu 0,10 por cota, totalizando 23,96 milhões. As operações de permutas financeiras distribuíram no mês 8,59 milhões, então vê um recebimento grande aqui nessa seção aqui de permutas. E no book de CRI, o resultado caixa do fundo foi de 14,86 milhões. E no book de FRI, o resultado auferido foi de 2,28 milhões. Maiores detalhes a gente vai ver lá embaixo na DRE. Eles falam que as permutas seguem um fluxo que se inicia a partir do lançamento dos projetos. O que eu entendi é que essas permutas, por exemplo, a consultora ela quer fazer um prédio, aí eles vão pegar um empréstimo com o fundo para adquirir o lote, o terreno. Eles adquirem um lote, começam a construir o prédio e vão vendendo esses apartamentos. E parte desses rendimentos, dessas vendas, vem para o fundo, aproximadamente 30%. Quando o imóvel fica pronto, aí está na fase habitat, aí vai ser o momento que a dívida passa para o banco e o banco reembolsa a diferença, o restante, para o fundo. Funciona mais ou menos desta forma. Não é um retorno rápido, no início da construção o retorno é menor, mas no final, depois que conclui todas as obras, aí vem um retorno maior. E aqui eles mostram a DRE do fundo, a receita total que foi de 25.985.293. Aí tem permutas, receitas com fundos imobiliários, receitas com CRI, receitas com LCI e renda fixa, as despesas 2 milhões e pouco, e o resultado 23.958.301. E o rendimento distribuído foram 22.603. Então eles distribuíram menos do que o resultado auferido. E aqui a gente vê a performance e o volume também negociado. Essas barras são os volumes negociados e o valor de mercado da cota e o valor patrimonial da cota. A gente pode ver que o valor patrimonial está acima do valor de mercado, que teve aqui uma pequena queda recentemente. No mês 9 de 2021 estava praticamente igual, aí houve o cruzamento aqui das duas linhas. A liquidez do fundo é excelente, devido também ao tanto de investidores que tem. Está na faixa aqui de 4,95 milhões por dia. Então é um dos fundos mais líquidos que eu já vi até hoje, se não o mais líquido. E aqui ele mostra o resultado aqui por cada classe. Receita com permuta. A gente pode ver que tem mês que tem mais, igual esse mês, por exemplo, teve mais. Tem mês que tem menos. A receita com fundos imobiliários. A receita com CRI, que é essa parte azul escura aqui, que é a parte mais relevante. Receita com LCI e renda fixa. Despesa também está dentro de um patamar até interessante. Se considerar aqui 0,09%, 0,09 centavos dá praticamente 9% da receita. Interessante também as taxas. E aqui eles discriminam em forma de gráfico. Receita com permuta, receita com fundos imobiliários, receita com CRI, que é a parte maior, receitas com LCI e renda fixa, despesas com taxas, entre outros. E aqui está o resultado líquido. E esse gráfico mostra a rentabilidade desde 2017, comparando com outros indicadores aqui. O valor de mercado da cota, essa é a barra verde, o valor de mercado da cota mais os rendimentos, e o valor patrimonial da cota mais os rendimentos, e a NTNB principal e o IFIX. A gente pode ver que o IFIX está bem abaixo aqui, então ele está negociando bem acima
do IFIX. Aqui ele mostra os indicadores aqui, o investimento por classe de ativo em geral. CRI 71%, permutas financeiras 11%, FIIs 12% e Caixa 6%. E o investimento do ativo objeto, você pode ver que crédito corporativo 38%, comercial 31%, residencial 25%, Caixa 6%. E as taxas médias, CDI mais 2,76%, IPCA mais INCC mais 7,88%, que tem 62% do book, esse primeiro 37% do book, IGPM mais 7,91% do book, pré-fixada 10% ao ano 1%, esse pré-fixado que já está perdendo para a Selic, e 100% do CDI é menor que 1%, total 100% do patrimônio. E a distribuição do portfólio por indexador e taxa média, pode ver que CDI 28%, IPCA 48%, fundos imobiliários 22% e o restante aqui é a mixaria, IGPM mais 7,9%, pré-fixada 10% e 100% do CDI. E aqui está a exposição em fundos imobiliários, exposição em 23,67% nesse primeiro FII, depois do SPVJ e assim sucessivamente. É uma posição até relevante em fundos imobiliários. Aqui eles falam sobre o investimento aqui do book de CRI, alienação totais aqui dos CRIs GPA e Rap Vida. Então eles fizeram, né, alienação desses dois CRIs para comprar esses aqui abaixo. Então foi um tipo de alavancagem que eles fizeram. Os indexadores dos CRIs, a gente pode ver que CDI 42%, IPCA 55%, IGPM pré e CDI aqui dá pouco mais de 1%. Setores da economia: residencial, real estate 35%, shopping 16%, food retail 16%, healthcare 7%, agribusiness 6% e outros 21%. A duração dos CRIs, a gente pode ver que grande parte está vencendo a partir de 2029, o vencimento e a duração. Aqui eles falam de alguns BOs que aconteceram, né? Alguns CRIs que deram problema e está em execução de garantias. Eles já recuperaram alguns imóveis, mas alguns imóveis com problema aí para vendas. Se você tiver interesse de ficar por dentro, basta ler esse texto todo aqui. Foi algumas empresas que entraram em recuperação judicial, foram feitas a execução de garantias e o fundo ele pegou as garantias para ele, mas tem alguns problemas aqui com venda desses imóveis, entre outros fatores. Essa posição não está gerando caixa e quando tiver uma finalização aqui de vendas ou locação desses ativos, pode ser que venha aumentar também o rendimento. Mas é BO que aconteceu no passado. E aqui está a composição da carteira. A gente pode ver aqui securitizadores, bem diversificado, o devedor. A maior parte aqui são devedores de alta qualidade, tem 4,19% do PL. E assim sucessivamente, nenhum tem mais de 5%, então está até diversificado essa tabela, muito boa. E aqui eles mostram a composição, o detalhamento aqui dos ativos, bem detalhadinho, a gente pode ver as garantias, fala aqui um comentário também da gestão, sobre cada um deles. Esse primeiro aqui é o que tem a maior participação, o Clariante, BRF e Atento, e a AppTV tem a maior posição lá no book de CRIs. Você pode ler um por um, não vou passar detalhadamente por cada um, porque senão o vídeo fica muito grande e cansativo. É um relatório muito grande, mais de 25 páginas no total, né? E aqui ele explica um pouco sobre as permutas financeiras, aquilo que eu falei no início da obra, até 6 meses, aí praticamente do início da obra até 3 anos, a previsão de recebimento de 20%. Aí depois que acontece o habite, que é quando as unidades ficam prontas, está sendo entregue para as pessoas, aí vai ser o momento do repasse. É o momento que a dívida sai da incorporadora e passa para o banco, para as pessoas fazerem o financiamento. Aí o banco faz o repasse do restante para o fundo. Então as permutas funcionam dessa forma. E a taxa média aqui, INCC mais IPCA mais 12,64%. Está em torno aqui de 260,2 milhões
essas permutas financeiras. E aqui ele fala um pouco mais sobre permutas financeiras. No mês de março não foram realizados investimentos, ele fala de alguns desinvestimentos e o total aqui no encerramento do mês foi de 260,02 milhões nesse tipo de investimento. Aqui embaixo a gente vê uma tabela e ele mostra aqui o fluxo de caixa das permutas financeiras. Não é sempre que tem investimento, nem também não é sempre que tem recebimento. A gente pode ver aqui, no mês de março, receberam aqui uma pancada aqui deu mais de 8 milhões, que dá em torno aqui de 0,04 por cotas. É um tipo de investimento que demora a vir um retorno, mas o retorno tende a ser bom, visto também que é um investimento que tem bastante risco envolvido. Mas sendo bem feito, com pessoas capacitadas, não há nenhum problema. E aqui ele começa falando um pouco mais sobre os imóveis. Isso aqui é de permutas. Aí pode olhar cada um deles. Assim como no book de Cris, eles trazem também aqui informações sobre esses imóveis das permutas. Esse aqui é Campos de Jordão, São Paulo. Essas operações não são feitas em qualquer cidade, são mais em localidades interessantes, localidades que têm uma saída melhor nos imóveis. Então é bem analisado e, pelo que eu entendi, eles fazem um negócio bem com o pé no chão, para evitar qualquer tipo de problema pela frente. Então, pessoal, esse que foi o estudo MXRF11, é o fundo queridinho aí do mercado. Eu gostaria de saber se você investe nesse ativo ou pretende investir, que você comentasse aqui abaixo qual que é a sua opinião sobre ele. No mais, o fundo vem aí entregando bons proventos, melhorando aqui o portfólio, e tem também essa vantagem das permutas financeiras, que colocam o fundo um pouco mais de risco, mas tende a trazer também um retorno extra, um retorno maior aqui para os investidores. E se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, comenta aqui abaixo as suas dúvidas se você tiver. Assine também as notificações aí para receber sempre que eu postar um vídeo novo, você receber as notificações. E eu agradeço pela sua audiência e até o próximo vídeo.